Como é que você entrou em negócio de TV? Tipo, o que aconteceu? Você era novo, né? Bebê, assim, minha mãe me levava. Você era aquela criança bonitinha. Eu fui bebê Johnson, assim, tem essa. Era um concurso, nem sei se tem hoje ainda, mas era um concurso que tinha na época, Sim. assim. Você foi bebê Johnson mesmo, tinha não é? O padrão da época, assim, né? Olho claro, bochechudo, meio rechonchudinho, assim. Então... A parte do rechonchudo eu sempre tive, você vê, né? Mas que... Nunca. Rechonchudo você sempre foi, né? Que botava uma lente de contato. No bebê é valorizado, né? As dobrinhas, todo mundo acha bebê com dobrinha sacanagem. linda, né? Hoje em dia ninguém quer secar minhas dobrinhas, eu não sei. Achou uma palhaçada isso. Né? Porra. E aí minha mãe começou a me levar para fazer comercial e os registros que eu tenho disso são fotos, né? Só que não tinha na época. Estamos falando de final dos anos 70, final dos anos 60, começo dos 70, né? E aí eu tenho umas 4 pastas em casa, assim, de fotos de coisas que eu fiz muito criança, muito Neston, Igiapele, Yakult, mas bem criança, bem bebê mesmo. E aí fui dessas crianças que faziam comercial pra caramba, né? E dentro dessas crianças aí apareceu o teste para fazer o Boa Noite Cinderela, do Silvio Santos, e aí a primeira novela na TV Tupi, que era uma novela chamada Um Dia o Amor. Imagino que não tinha, acho que esse mercado gigante de crianças disponíveis era menor, também para trabalhar, era né? Bem menor. Então, hoje em dia tem agências que sobrevivem só com bebês. Eu imagino que assim, pra você ter que fazer 2 papéis na mesma novela, né? O cara fala assim, cara, puxa ele aqui que a gente gosta e põe ali. Mas aí eu já tava mais adolescentezinho, assim, né? Mas na época de criança não era essa... Ainda tinha um certo preconceito na carreira. Hoje em dia o pai quer que o filho seja Big Brother, né? Tinha isso também, hoje, né? O rolê de ser ator era um problema ainda. Ainda tinha um pouco de, vai ser ator, mas vai estudar o quê? Mas vai... Não, hoje os pais querem que os filhos sejam famosos e não bem-sucedidos, sei lá. Mudou um pouco, né? Sim. Então, mas minha mãe gostava, minha mãe tinha disponibilidade de me levava meus irmãos também, mas meus irmãos não gostavam tanto, né? Eu gostava mais, então eu dava menos trabalho, então eu era mais chamado para fazer as coisas. E você vai passando no filtro do choro, né? A criança vai gravada, chorou, já vai sendo filtrado pro futuro. Por aí, assim, né? Meus irmãos já ficavam mais com mãe, tudo. E aí foi indo assim, né? E fui gostando, e fui sendo conhecido pelos diretores, né? E aí fui crescendo, né? E em determinado momento virou uma chave, assim. Quando você, sei lá, sai da pré-adolescência que você começa a enxergar que aquilo pode virar uma profissão, né? Quando, sei lá, na época do colégio, você começa a pensar o que eu vou fazer no vestibular, o que eu vou fazer, o que eu vou ser, né? Tem uma hora porque a criança... Aí, de repente, você já tinha 10 anos de profissão, né? Então... Você bate, mais ou menos no final do ginásio, né? Quando você pensa... que hoje em dia é o fundamental, né? Mas na minha época era ginásio, depois o colegial. No final do ginásio, começo do colegial, você começa... E aí o dinheiro começou a ficar comigo, não com a minha mãe mais, né? Então... Aí começou a ficar legal. Começou a ficar mais legal. Se bem que como criança, eu aproveitei muito isso, assim. Porque meus pais tinham... Né, assim, nunca passei necessidade, mas meus pais contam que em determinado momento o que eu ganhava ajudava muito no orçamento da família, assim, né? E tinha aquela família de classe média baixa, tudo, mas, por exemplo, a bicicleta que eu tive na infância foi de um comercial que eu fiz, da Caloi. Certo. A Caloi Berlinetta. Eu não era uma criança com padrão para ter autorama, mas eu tive um autorama porque fiz a foto da capa do autorama do Copersucar Fittipaldi. Eu lembro até hoje, do lado do Fittipaldi, do Emerson, do lado daquele carro prata dele lindo, do Copersucar, e fazendo a foto da caixa do autorama. E aí, acho que normalmente não ganhava, mas minha mãe era muito cara de pau, cara. Ela ficava na orelha dos caras, assim, até eu ganhar. É um bagulho a menos pra ter que cobrar, tá exatamente. O cachê é baixo, mas vai ganhar o autorama. Legal, vambora. O comercial que eu gravei com o Pelé. Meu, aí eu falei, mãe, eu não quero saber quanto é o cachê, cara, eu quero fazer esse comercial. Lógico. Eu fiz o teste assim, aí, um monte de criança, e eu passei pra gravar o comercial com o Pelé, cara, o comercial da Elma Chips, batatinha, essas coisas. E,
foi uma das coisas mais legais da minha vida, assim, da minha infância, gravar um comercial com o Pelé, né? Esses lances de comercial, você tem registro disso ou só foto? Maioria foto, pouca coisa. Que pena, né? Alguma coisa que tem Super 8, né? Porque não tinha. E alguma coisa se buscar muito no YouTube, mas mais dos comerciais. Mais recentes, Você né? já era um pouquinho eu já era um pouco maior, mas eu de criança mesmo não tem. Talvez se buscar muito no YouTube e tentar, às vezes, nem sabendo que sou eu, mas esse sou eu. Uns mofo TV da vida, achar aqueles compilado de comercial, capaz de se encontrar lá no meio. De vez em quando eu procuro alguma coisa assim, mas o que eu acho são comerciais de mais Coca-Cola, maionese Hellmann's, qual é o outro que McDonald's, aí eu já tava mais velho um pouquinho. Mas aí eu acho no YouTube. Caraca. Mas a minha mãe guardava foto de tudo, assim, né? Então eu tenho a minha foto com o Pelé, né? Tem uma carta que o Pelé me mandou. Aí é uma história muito bacana, assim. E eu nem era santista, sou palmeirense desde moleque, muito fanático, assim, mas o Pelé era o Pelé, né? Lógico. O Pelé ultrapassava, ele ultrapassa qualquer coisa. Meu pai me levava em estádio e às vezes ele me levava em jogo do Santos para ver o Pelé. Meu pai é também palmeirense, fanático, mas amava o Pelé e me levava para ver jogo do Santos, às vezes para ver o Pelé jogar. E aí você tem uma carta do Pelé? Então, depois do comercial, a gente gravou, foi ótimo, ele super simpático, um puta gentleman, assim, né? E nessa época ele tava jogando no Cosmos. E aí, 2 meses depois da gente gravar o comercial, chega uma carta na minha casa, com papel timbrado do Cosmos. Eu nunca tinha recebido uma carta na vida. Caralho. Eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, cara, uns 9, 10 anos. Aí chega uma carta do Cosmos, né? Datilografada pela secretária, que você vê que devia ser uma secretária que falava, que era americana, que falava português, que tinha uns erros, assim. Mas ele assinando, e falou: Matheus, espero que o comercial tenha feito sucesso aí no Brasil, espero que meu filho, que na época era o Edinho, né, seja um moleque bacana como você, bababá, né? E me mandou uma bola autografada, tudo. Eu botei essa carta num quadro e tal, hoje em casa, assim. Claro, que legal isso. E fui, imagina, eu moleque, que gostava de futebol, querendo ser jogador, recebendo uma carta do Pelé, assim, numa época que não tinha tanto contato, né? Hoje em dia é mais, todo mundo é mais acessível, né? Você tem uma proximidade maior com o seu ídolo, né? com o artista. Mas naquela época encontrar o Pelé era muito difícil, cara. Então era um privilégio, assim, né? Então foi essas lembranças gostosas, né, da infância, assim, que a profissão, a carreira já me proporcionou, né? E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.